Nós daremos hoje início a uma série de estudos no livro de Mateus, o capítulo 5. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estudar esse livro? Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Quantos aqui já tiveram essa oportunidade? Se você não teve, esse é o momento de você participar e conhecer os princípios que o Senhor tem a nos ensinar. Nós vamos hoje iniciar, nós encerramos a semana passada o livro da Carta de Efésios, caminhando com a armadura de Deus, e nós vimos ali que essa armadura vem do próprio Senhor. E hoje eu quero convidar você para iniciar comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos, se você tiver sem Bíblia, nós temos Bíblia aqui, tá bom? Pede para a Neide está ali para auxiliá-lo. Vamos então abrir nossa Bíblia, Mateus capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Lembrando que o Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 e ele se encerra no capítulo 7 de Mateus. Então nós vamos percorrer aí todo esse sermão de Jesus, que ele vai mostrar quais são os deveres do súdito do reino, quais são os deveres dos filhos de Deus na terra. Ele vai nos mostrar que é possível, então, nós vivemos aqui o reino de Deus aqui e agora, desfrutarmos disso, para que possamos, então, sermos alcançados pela sua infinita graça. Eu peço para que um irmão leia por mim, uma irmã, possa ler em alto e bom som, o capítulo 5 de Mateus, o versículo 1 ao versículo 12. Quem achou pode ler. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Amém. Então hoje nós estamos começando essa série de sermões, do Sermão do Monte. E esse sermão, ele é pregado então pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e é uma joia preciosa para os filhos de Deus. É uma joia preciosa para a sua amada igreja. Por quê? Porque ele está preocupado com a vida espiritual da sua igreja, ele está preocupado com a vida espiritual dos seus filhos, daquele que ele chamou. O que ele quer fazer, o que Jesus quer fazer nesse sermão, ele quer ensinar a sua igreja como é importante servir a Deus com integridade e com fidelidade. Ele chama a atenção então para essa importância de servir a Deus com integridade e fidelidade. Porque na época que Jesus proferiu esse sermão, o povo da aliança, ou seja, Israel, estava debaixo de um jugo muito pesado quando ele escreve esse sermão. Pois os líderes judeus fizeram da lei de Deus um peso na vida cristã. É por isso que você vai ver uma cena de Jesus dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve. Tomai o meu fardo e o meu fardo que é suave, e aprendei de mim que sou manso de espírito. Era bem nessa época que Jesus então escreve, por causa desse peso que os líderes judeus fizeram com a lei de Deus.
Então servir a Deus para os judeus não era mais uma coisa tão prazerosa para os judeus. Já não tinha tanto sentido de servir a Deus para os judeus. Muitos então se afastaram das suas vidas com Deus. Eles viviam apenas então de aparência perante o povo. Eles não tinham mais prazer na lei de Deus, por causa do peso que os próprios judeus, sacerdotes, fariseus colocaram na vida das pessoas. Então servir a Deus então se tornou um peso, se tornou algo dificultoso e não mais prazeroso. Então eles viviam simplesmente de aparência perante o povo. Assim há muitas pessoas que vivem de aparência. Assim há muitas pessoas que servir a Cristo é um peso para ela, porque ela perdeu a essência de se viver, ou não entendeu o propósito de se viver o reino de Deus e de ser filho de Deus. Então, eles viviam então cumprindo alguns votos aqui e outro ali, eles faziam sacrifícios aqui e outros ali, e a religião judaica virou então uma religião de obra e não de graça. Então, se eles tornaram a viver de aparência, eles faziam as coisas para que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo, e então eles cumpriam seus votos e sacrifícios simplesmente por aparência. Então a religião judaica, ela se torna não uma religião de graça, mas de obras, de fazer as coisas. E aí você entende a luta dos fariseus de ficar mostrando o que eles faziam. Eles humilhavam as pessoas que não faziam. Você deve se lembrar daquele homem pecador que vai para pedir perdão a Deus, e ele vai orar, e a Bíblia diz que ele nem sequer levanta a cabeça, mas vai também um fariseu e começa a orar: eu não sou um pecador que nem esse aqui. E aquele pecador não ousa levantar a cabeça. Por quê? Porque eles já viviam então de aparência. Eles batiam no peito: porque eu dou 3 vezes o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, vivendo completamente de obras mortas, obras completamente infundadas, que não tinham fundamentos naquilo que Cristo veio propor dentro do seu evangelho. Então eles não tinham mais uma visão espiritual do Messias, mas uma visão política. Então eles eram como ovelhas sem pastor. Então por isso Jesus começa o seu sermão com as bem-aventuranças, e ele vai dizer porque nas bem-aventuranças ele ensina que o povo precisa mudar de vida para entrar no reino dos céus. Ele vai deixar bem claro qual é as circunstâncias, qual é a razão para que eles entrem no reino dos céus. Então, Jesus vai dizer que eles precisam se arrepender e voltar para Deus. Precisa deixar de viver pelas obras para que agora eles vivam pela graça. Precisa confiar e crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. E para serem salvos, precisam então depositar toda a sua fé em Cristo Jesus. No decorrer desta série de sermões do monte, nós vamos aprender como viver melhor para Deus e sermos felizes. Por isso eu quero pregar para vocês nessa noite, eu quero trazer esse estudo para vocês nessa noite, pelo tema hoje: bem-aventurados os humildes de espírito. E eu pretendo aqui trabalhar em 2 pontos. O primeiro ponto que nós vamos estudar aqui nesta noite: por que são humildes de espírito. E segundo ponto: por que o reino dos céus é dos humildes de espírito. Então nós vamos iniciar isso falando por que são humildes de espírito. Nós devemos observar então que Jesus começou o seu sermão do monte, como é conhecido, com a seguinte afirmação: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz, e a palavra humilde significa pobre. Então, feliz o pobre. Mas como assim? Nós vamos entender. Ele diz então que significa que o bem-aventurado significa feliz e que a palavra humilde significa pobre. Então, literalmente, o versículo pode ser então traduzido da seguinte forma: felizes os pobres de espírito. Agora eu pergunto para vocês: como um pobre pode ser feliz? Como que um pobre pode ser feliz? Eu pergunto para vocês isso. Como que um pobre pode ser feliz? Alguém quer? Neide, pega uma água para mim, por favor. Como que um pobre pode ser feliz?
pobres de espírito, né? Pobre. E como que um pobre pode ser feliz? Felizes são os pobres. Que eles, tipo assim, o que eles têm, para eles tá bem. Eles não reclamam, não murmuram por aquilo que eles têm. Estão satisfeitos. Há um contentamento daquilo que eles têm. É importante nós sabermos que a palavra que Jesus usou aqui, ela não está falando de um pobre que tem condições de se sustentar, que é o nosso caso, né? Tem algum milionário aqui, algum rico? Não, né? Nós estamos tudo no mesmo barco. Mas a palavra, essa pobreza que Jesus está usando aqui, ele não está falando daquele que tem condições de se sustentar. Daqueles que todos os dias saem para trabalhar e ganhar o seu sustento. Não é dessa pobreza que Jesus está falando. Ou seja, aquele que todos os dias sai para ganhar o seu sustento, ou aquele que tem saúde para correr atrás do seu pão de cada dia. Não é isso que você faz? Você corre atrás do seu pão de cada dia. Correr atrás do seu pão de cada dia. Mas ele fala de um pobre que depende inteiramente das pessoas. Ou seja, um mendigo. É nesse sentido que Jesus está trazendo isso aqui. Esse humilde é nesse sentido. Daquele mendigo que depende inteiramente das pessoas. Ou seja, um mendigo, alguém que vive pedindo e dependendo das migalhas das pessoas. Como nós podemos observar a parábola do homem rico e de Lázaro, que está relatado lá em Lucas, no capítulo 16, que diz: havia um certo homem mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O texto então diz que Lázaro desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. É desse tipo de mendigo que Jesus fala aqui. É exatamente desse tipo de mendigo que Jesus está falando aqui. Quando nós entendemos que Jesus está falando de pessoas que são mendigos, podemos então nos perguntar: como um mendigo pode ser então feliz? Como alguém que necessita pedir de casa em casa, de porta em porta, nas ruas, pode ser bem-aventurado? A questão é que eu nunca vi um mendigo pulando de alegria por ser mendigo. Ou você já viu? Alguém de vocês já viu um mendigo pulando de alegria por ser mendigo? Não, nós nunca vimos. Então como Jesus pode dizer que os pobres ou os humildes são bem-aventurados? A questão aqui, meus irmãos, que ser humilde ou pobre de espírito não é se desfazer da sua riqueza achando que pode ser um crente melhor. Não é dar tudo achando que você pode ser um crente melhor, mais santo, mais puro, mais santificado, porque você deu tudo que você tem para alguém. Isso não vai te tornar mais santo. A questão não é isso, a humildade não é isso. A humildade não é você tirar o teu calçado e dar para alguém, dar para um mendigo que não tem o que vestir. Isso não quer dizer que você é humilde. Por quê? Porque, como faziam as pessoas na Idade Média, onde eles se desfaziam de seus bens e se trancavam em mosteiros, se afastando de tudo e de todos para assim estarem mais perto de Deus. Eles faziam isso. Se afastavam do povo. Entravam nos mosteiros, se afastavam de tudo para assim estarem mais perto de Deus. Eles tinham a ideia que eles estariam mais perto de Deus. Em parte alguma da Bíblia ensina que a pobreza é algo tão bom assim. Então um pobre homem não está mais próximo do reino dos céus do que um homem rico. A questão da humildade não é se você é pobre ou se você é rico. Não é porque você é pobre que você está mais perto de Deus. Ou não é porque alguém é mais rico que está perto de Deus. Não é essa a questão. Pois todos, por natureza, estão condenados ao fogo do inferno. Não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. E nós vamos entender então o que é ser humilde de espírito. Esse é o primeiro versículo que nós vamos trabalhar aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser humilde de espírito é o contrário de ser orgulhoso.
Então uma pessoa soberba é alguém que depende inteiramente dela mesma. Uma pessoa orgulhosa e soberba, ela, em sua vida, ela conta apenas com ela mesma. É o exemplo que você deu agora de pouco, né? Sobre aquele que orava dizendo, eu sou justo. Exatamente, batendo no peito. Por isso nós temos que tomar com cuidado com o pecado do senso de justiça, achando que nós somos melhores que o outro. Por que Jesus diz, não julgues para não ser julgado, tira a trave do teu olho, para depois você querer olhar para a vida do seu irmão. Jesus está falando ali de você julgar a vida do outro. É isso que ele está dizendo. Então, ele conta com a sua vida, mesmo ele estando na igreja, ele conta com a sua vida. Ele é soberbo, é alguém que depende inteiramente dele mesmo, e em sua vida conta apenas com ele mesmo, não depende de Deus, mas lança Deus para fora da sua vida, mesmo estando na igreja. E há pessoas que mesmo estando na igreja, ela lança Deus fora da sua vida. É a pessoa soberba, arrogante. É a pessoa que não há humildade nela. Você já viu algum crente batendo no peito e se achando justo? Você já viu algum crente que, por causa que um irmão pecou, ele vai com unhas e dentes em cima do seu irmão e tenta condená-lo de qualquer forma? Você também já viu crentes que saíram da igreja porque apontaram o dedo na cara dele e fez ele se tornar o pior dos pecadores? E hoje ele não está mais na igreja. Porque alguns crentes se acharam os santarrões. Tomaram para si o senso de justiça, e esse senso de justiça é pecaminoso. É interessante isso, né? Porque a gente ainda sofreu um pouco na pele isso, né? Porque quando a gente saiu da igreja que a gente congregava, e depois a gente começou a usar calça, brinco, essas coisas, aí as outras pessoas olhavam pra gente e tipo, como se a gente fosse desviado. Nós estávamos em pecado. Virava a cara, por causa da roupa. Pasmem vocês, meus irmãos. Isso, né? Pasmem vocês. Um dia nós pegamos um vírus, né, que dava diarreia. E aí uma santarrona chegou, olha, vocês estão tudo em pecado na casa de vocês. Por quê, irmã? Porque vocês estão tudo doentes. Isso aí é o juiz de Deus. Coitada de você, Michele, nessa hora. Ficou doente, a Michele veio aqui, irmãos. Nós vamos orar por ela no final. Ela foi contraída, né, Michele? Com a dengue. Mas tá aí. Passou febre o dia inteiro. Passou no hospital, entubada lá na veia, né? Então, nosso senso de justiça vai dizer logo assim, a Michele está em pecado. Nós somos mais santos que a Michele. Tá vendo, Michele? Você não ora, você não jejua, você não lê a palavra. Por isso que você ficou doente. Sai a mão de Deus. Preste bem atenção, viu, André? Presta atenção, hein? Presta atenção nisso aqui. E aí, você deve pensar então nos fariseus, que pelas suas vestes e as suas orações longas, eles pareciam realmente verdadeiros crentes. Você olhar para os fariseus na época, realmente eles faziam isso. E pareciam verdadeiros crentes. Pareciam, mas eles eram orgulhosos diante de Deus e demais orgulhosos diante de Deus. O Salmo 101, versículo 5 vai dizer assim, mostra a atitude de Deus para com os orgulhosos ou soberbos. Olha o que o Salmo vai dizer, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei, diz o Senhor. O Senhor não suporta pessoas orgulhosas ou soberbas. Também no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então Deus resiste aos soberbos porque não buscam a Ele. O soberbo não busca a Deus, então Deus resiste ao soberbo. Deus não ouve ao soberbo, Deus não responde ao soberbo, Deus não se inclina para ouvir o soberbo. Porque os soberbos não se arrependem dos seus pecados, mas se levantam contra Deus e contra o seu reino. Por isso o Senhor se opõe a essas pessoas soberbas, arrogantes e orgulhosas. Aquele que não se arrepende é um soberbo e arrogante. Presta atenção nisso aqui. Ele não é humilde. Porque humilde, ele busca desesperadamente o favor de alguém.
ajuda de alguém. Lembra? Feliz é o pobre de espírito. O pobre no original aqui é o mendigo, que conta com alguém inteiramente. Mas o soberbo e o orgulho, ele não precisa de ninguém, e nem de Deus. Então, diante de Deus, ele é arrogante, orgulhoso e soberbo. Diante de Deus, é alguém que não se arrepende dos seus pecados e que diz assim: eu não preciso de Deus. A atitude dele diz: eu não preciso de Deus. Ele não é humilde. Não se iluda. Não se iluda em picar cartão na igreja. Porque assim também o fariseu fazia. E Jesus os condenou. Eles não saíam de dentro do templo. E Jesus os condenou por causa das suas atitudes, por causa das suas motivações. E quando Jesus está ensinando o sermão do monte, os fariseus estão de orelha em pé ouvindo o que ele está falando. A multidão está ouvindo o que ele está falando. Mas vamos para frente. Também ser humilde não consiste em ajudar aos pobres necessitados. Não consiste em dar alimento, nem água, nem roupa, nem uma lã, nem dinheiro. Porque uma pessoa pode muito bem fazer isso e ainda não ser um crente. Olha aí as pessoas que fazem filantropias. Tem pessoas que fazem muito mais do que eu e você e não são crentes. Então isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que essas pessoas são humildes. Ser humilde não é isso. Isso me dá... Eu fico irado, irmão. Eu fico irado com aqueles crentes que vai na rua, dá um pedaço de pão pro mendigo e vai lá e tira foto. Claro, selfie. Ridículo. É humilhante. Isso não é humildade. Isso não é fazer missão. Isso não é fazer obra. Isso aí é expor o coitado do mendigo. A vida miserável que ele leva. Faça isso não. Faz isso não. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Muito mais do que tirar selfie. Teve uma época que virou uma moda. Está ajudando a pessoa? Selfie. Para quê? Ah, que é a glória dos homens? Deus falou, já receberam a glória dos homens. A minha vocês não recebem. Então você entende que não consiste em fazer nada dessas coisas, ser humilde. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, 3, o que diz lá? 1 Coríntios 13, 3 diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens, é provando para você que você dando tudo isso, não consiste que você é humilde. Paulo vai dizer assim: ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Nada disso é prova de humildade. Nada disso é prova de alguém que é humilde de espírito. Pois o apóstolo Paulo deixou bem claro isso. Isso aqui não significa amor. Você pode dar todos os teus bens, você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, se a tua motivação não for humilde, se a motivação não for em amor, de nada valeu. Então quando você vê alguém que faz alguma coisa, e vamos falar de teor de igreja, quando você vê alguém que faz alguma coisa, e depois ela fica com a necessidade de ser reconhecida por aquilo que ela fez, ela não fez por amor. Ela não é humilde. É o conto da irmã que nós ouvimos na conferência, a irmã do bolo, que fez o bolo, colocou o nome de todos os pastores lá, porque estava comemorando o ano da igreja, mais um ano da igreja, e ela colocou todos os nomes dos pastores que passaram por lá. Muito bem, muito trabalhoso o bolo dela, muito especial. E a irmã que fez esse bolo, fiz, pastor, fiz para o Senhor. Ela deixou bem claro isso aí. Mas aí o pastor está lá, desenvolvendo o culto, a liturgia do culto, e ele vai agradecendo as pessoas que colaboraram, aqueles que estiveram na equipe, que trabalharam, mas não mencionou o nome dessa irmã do bolo. E como ele diz, quando você não menciona a irmã do bolo, é perigoso você ouvir coisa. Mas ela disse lá no início, eu fiz para o Senhor, mas quando o pastor esqueceu de mencionar o nome dela, agradecendo pelo bolo, o que está acontecendo, irmã? Não, nunca mais terá bolo nessas festas. Porque
pastor não falou meu nome, foi isso, Diego? Foi isso, né? Não falou meu nome, ela ficou indignada porque o pastor não mencionou o nome dela. Mas afinal de contas, ela não disse que era para o Senhor? Quando é para o Senhor, Deus permitiu isso para ver a motivação, para mostrar a motivação dela. Então, se nós fazemos para o Senhor, se for de coração, o Senhor vai mostrar que foi de coração. Então, essa humildade, ela deve estar acarretada de amor. Ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu faça tudo, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso é prova de alguém que é humilde de espírito. Então, você pode ensinar sobre humildade, o que é humildade, mas se você não pratica o que ensinou, é uma prova que você não sabe o que é ser humilde de espírito. Se você diz para alguém, você precisa ser humilde, e você não dá prova de que você mesmo é humilde, você é um hipócrita. E aí entra o senso de justiça. Eu quero que alguém faça, mas eu não faço. Eu quero que alguém seja humilde, mas eu não sou humilde. Eu quero que alguém tenha amor, mas eu não tenho amor. Eu quero que alguém tenha misericórdia, mas eu não tenho misericórdia. Eu quero que alguém tenha compaixão, mas eu não tenho compaixão. Essa é a grande questão. É uma coisa interessante que o pastor, acho que foi o pastor Paul que falou na conferência, ele falou nesse tipo de assim, que é humilde, não precisa falar que é humilde. As pessoas vão ver isso na sua vida, sem você precisar falar. Exatamente. Eu sou humilde. O humilde, você vê ele e você sabe, ele não precisa andar com uma plaquinha, ó, tá vendo como eu sou humilde? Tá vendo? E às vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Com pobreza, exatamente. Eu vou assim, sempre como se fosse a humildade. Dentro desse contexto de pobreza, ser humilde também, é humilde porque ele é pobre, né? É uma vida simples, né? Mas ainda assim tem pobre que quer ser o que não é. Não é assim? Mas ele não é, mas ele quer ser. É a mesma coisa daquele que não é humilde, mas quer que os outros sejam humildes. Entendeu isso? E aí vem aí tomar cuidado com aquele senso de justiça, porque nós somos expert em senso de justiça. Você já percebeu isso? Deixa alguém pisar no calo seu sem te avisar. Vamos ver qual é a tua reação. Mas se você pisar no pé de alguém, você vai embora e se esquece que pisou no pé de alguém. Pelo contrário, você nem percebe que pisou no pé de alguém. A questão é a daquele que vai ficar com a dor do pé pisado. Nós começar, a gente teve uma experiência com o Diego no trânsito, né, Diego? Nós fomos provados até o último, né? A paciência nossa foi provada. Então nós temos que ver dentro dessa humildade. Mas ser humilde de espírito não é querer ser maior do que os outros, né? Há um ditado assim, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Aí você vai ver quem é essa pessoa. E aí você quer conhecer a pessoa, dê poder para ela dentro da igreja. Vai lá, elabora uma plaquinha assim, agora você é um ministro. Agora você é o fulano de tal. Vamos ver como é que essa pessoa vai se portar. Se ela não for humilde de espírito, ela vai encher as asinhas de pomba e vai sair batendo todo mundo, sai da frente. Quer você? Conversar com você o tempo inteiro, mas pôs a placa no peito e não te conhece mais. Você é quem? Eu sou membro. Ah, não, todo mundo, nós não tem conversa. Eu sou mais santo que você, tá vendo a placa? Eu tenho um título. Eu fui chamado. Enche a boca. Eu fui chamado. Mas pisa em todo mundo. Não entendeu ainda o que é ser humilde de espírito. Não é pisar nas pessoas, mas é ser um servos. É ser servo de seus irmãos. Porque foi o próprio Jesus quem disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de um só, de si mesmo, de todos. Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44. Então, se você quiser ser grande, tem que ser servo de todos. Lá diante de Deus, você tem que ser menor aqui. Ser servos de todos. Quem quer se tornar grandes será aquele que sirva. Mas o que a gente vê as pessoas lutando e brigando aí? Se puder, passa até por cima. Isso acontece
em muitas empresas, né? Tem aqueles camaradas que querem se promover nas costas dos funcionários. Tem. A gente sabe que acontece isso. E na igreja não acontece, né? Ah, não, na igreja não. Imagina, ninguém quer passar em cima do outro, né? Isso não, ninguém quer disputar, né? Aquele que canta mais bonito, né? Dá o grito mais alto, ou aquele que ora mais alto. Não tem essas disputas dentro da igreja, tem? Tem ou não? Tem. Eu estou falando de uma igreja aqui, uma igreja espacial, que essas coisas não acontecem. Acontece ou não? Tá certo isso aí? Tá sendo humilde? Não. Então esse não é o tipo de humildade que o mundo ensina nem gosta de ouvir. O mundo não gosta desse tipo de humildade que Jesus está expondo no Sermão do Monte. Se você falar para o mundo aí fora que humildade é servir o outro, ele vai te bater. Deixar minha posição para servir você? Me rebaixar? O mundo, esse ensinamento para o mundo não serve. Esse ensinamento tem que ser notório dentro da igreja de Cristo. É na tua vida, cada dia, é no teu trabalho, é na empresa, é na escola, é na faculdade que o povo tem que ver. Essa pessoa é diferente. Ela poderia subir nas minhas costas, mas ela não fez. E isso você tem que cumprir o teu papel dentro da empresa. Se você é um gerente, se você é responsável por alguma diretoria dentro da empresa, você tem que ser o mais humilde possível. Você tem que honrar o seu companheiro. Ainda que você esteja acima dele, dentro da hierarquia da empresa, você tem que ser humilde e mostrar para ele que você o vê como você mesmo. O mundo não vê dessa forma. Não vê. Porque o mundo não quer saber de Cristo. O mundo não quer saber disso. Esse tipo de humildade é uma fraqueza no homem, não uma qualidade nele. E as igrejas evangélicas de hoje assumiram a postura do mundo, pois elas ensinam a mesma coisa. Ou não? Quem te viu por baixo, como é que é? Vai te ver aonde? O que está se cantando aí? Quem te viu por baixo vai te ver aonde? Em cima. Muitas igrejas que se dizem evangélicas estão cantando isso, estão ensinando isso para a igreja. Esse crente sai da igreja achando que ele é melhor que todo mundo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você no palco vai se arrepender? É isso que Jesus está ensinando aqui? Hã? Quando vê você na bênção? Não é isso que estão ensinando? O que estão ensinando por aí? Que você é tão digno quanto a Jesus, você não é menor que Jesus? Não é isso que estão ensinando para os crentes? Então os crentes saem de um culto como esse, ele acha que ele é o rei da cocada preta. Tem uma planta que chama assim, comigo ninguém pode, é isso? É uma planta? Ele se acha assim, comigo ninguém pode. Se eu sou tão digno quanto Jesus, quem que vai se levantar? Fica quieto agora, você está vendo aqui, né? Agora eu sou, olha o título que eu tenho. Tem muitas igrejas ensinando os crentes assim. Quando você vai falar para ele dessa humildade aqui, ele não olha mais na sua cara. Ele fala que você é um herético. O que você está falando biblicamente para ele, ele vai falar que você é herético. Porque foi ensinado para ele que ele tem que se sentir superior. Que agora você tem que olhar de cima. Agora você é o cara. Mas o que Jesus está falando aqui, seja servos uns dos outros. Porém, não é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui, está ensinando quando ele diz, bem-aventurados humildes de espírito. Então, a palavra humilde, que significa pobre, então, que se refere a alguém tão pobre que precisa mendigar para sobreviver. Mas Jesus não está falando aqui de pobreza material. Jesus está falando de alguém que é pobre de si mesmo e da graça de Deus. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando de alguém que é pobre, preste bem atenção aqui, que é pobre de si mesmo, da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que bem-aventurados humildes de espírito aqui, para que você entenda, de espírito aqui se refere ao interior da pessoa.
O que Jesus está se referindo é o interior da pessoa. Fique tranquilo, não se preocupe com o bicho não, pode ficar em paz. É o interior da pessoa que Jesus se refere, a parte mais íntima de alguém. Interior, a parte mais íntima de alguém e aquilo que você não consegue enxergar. Eu não sei a parte mais íntima do interior da Andréia. Se ela me der uma bala, me der um bolo, eu não sei qual é a motivação que ela está me dando, mas Deus sabe. Esse humilde de espírito é a parte mais íntima de uma pessoa, do seu interior. É alguém que mendiga pela graça de Deus em sua vida. Ao contrário. É alguém que mendiga a graça de Deus na sua vida. Não é alguém que queira barganhar com Deus. Venha, porque, afinal de contas, o Papai Noel está aqui para realizar os seus desejos. Venha, porque o que você pedir, Ele vai te dar. E se Ele não te der, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia no meio. Os humildes espíritos são aqueles que estão mendigando a graça de Deus em sua vida. Alguém que depende inteiramente de Deus para receber a salvação. Ele não está precisando de bens materiais em sua vida, mas ele está precisando de bens espirituais para viver para e com Deus. E somente para Deus. No coração dele, ele deseja Deus. Ele olha então para si mesmo e vê que não passa de um mendigo que não consegue a graça de Deus pelos seus esforços próprios. Ele não consegue a graça de Deus pelos seus próprios esforços. Não há nada que ele possa fazer para conseguir a graça de Deus, porque a graça de Deus é um favor imerecido de Deus. Por isso ele suplica a Deus pela sua graça. E isso deve nos fazer lembrar aquilo que eu disse antes, lá em Lucas 18, a parábola do fariseu e o publicano. E na parábola, existindo dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu que se orgulhava da sua justiça perante Deus. E ele diz, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Ele propôs essa parábola porque os fariseus se consideravam justos e desprezavam os outros. O fariseu orava assim: ó Deus, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele bate no peito. O egocentrismo. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só a motivação dele. Essa parábola serve para nós prestarmos atenção na nossa vida. Por que é que nós estamos orando? Por que é que nós estamos consagrando? Por que é que nós estamos lendo a Bíblia? Por que é que nós queremos aprender a Bíblia? Isso deve fazer nós refletirmos, para que nós não caiamos no pecado igual esse fariseu aqui. Por quê? Porque isso é uma atitude de alguém humilde? Alguém que olha para o outro e aponta para o outro, porque eu fiz, ele não fez? Não. Com certeza não é humildade, mas é orgulho. Ele orava de si para si mesmo, ele era bom demais aos seus próprios olhos. Porém o publicano estava no templo mendigando a misericórdia de Deus em sua vida. Ele não confiava em si mesmo, ele sabia que não era nada. Ele sabia que só existia maldade em seu coração. Então por isso ele ora da seguinte forma: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E essa é uma oração de alguém que mendiga a misericórdia de Deus em sua vida. Ele pede que Deus seja favorável em sua vida. Por isso Jesus termina então a parábola da seguinte forma: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem voltou justificado por Deus foi aquele
que suplicava a misericórdia de Deus. Ele se convenceu de sua pobreza espiritual. Ele se tornou consciente da sua miséria e necessidade. O seu orgulho foi quebrado e por isso ele chama: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano então foi abençoado por Deus. Por isso ele é bem-aventurado, porque Deus está com ele, Deus está em sua vida, Deus faz parte da vida dele, Deus mora com ele. Esse é humilde de espírito, é aquele que reconhece a sua pecaminosidade, é aquele que conhece o tamanho do seu pecado, o tamanho da sujeira do pecado. E essa verdade é sentida na vida de todos os verdadeiros crentes, de todos aqueles que é humilde. Porque aquele que não é humilde você logo percebe. Mas aquele que é humilde, ele abaixa a cabeça e nem sequer levanta a cabeça. Ele tem consciência dos seus pecados. Sê propício a mim. Me favoreça, Senhor. Me favoreça. Me ajuda. Me favoreça. Mas escute a verdade que o Senhor diz para os humildes de espírito. Isaías 57:15 diz: o próprio Senhor fala para os humildes de espírito. Olha o que o Senhor vai dizer em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, o Senhor é alto e sublime. Ele habita a eternidade que tem o nome de santo. Onde ele habita? Ele habita no alto e santo lugar. Mas ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Ele habita no céu, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, porque ele habita com os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ele habita com os humildes de espírito. Ele habita no céu, mas habita com os humildes de espírito. Porque ele habita com os humildes de espírito? Para vivificar o que está contrito e vivificar os corações tristes. Então, meu irmão, quero dizer para você nesta noite, se há tristeza no teu coração e se há humildade de espírito, fique tranquilo, porque é com você que Deus habita. Deus habita. Ele habita nos corações tristes. Ele habita, ele está com aquele que está contrito. Isso deve dar conforto a você que é verdadeiramente crente. Ele habita comigo e com você. Mas você que ainda está embutrecido em seu orgulho, não lhe faz querer correr para Deus clamando, ouvindo esse texto, ouvindo o que ele diz em Isaías? Então, isso quer dizer que Deus habita em todos os corações? Não. Ele vai mostrar com quem que ele habita. Com os humildes de espírito. Ali ele está. Isso não lhe faz fazer uma oração: ó Deus, sê propício a mim, pecador? Ou nós continuaremos ainda com um senso de justiça, achando que nós merecemos alguma coisa? Ou nós continuaremos ainda achando que aquele irmão é mais pecador do que eu? Ou nós vamos correndo, clamando, dizer para ele: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele vai dizer ainda, o Senhor, em Isaías 66:2, ele diz assim: o homem para quem olharei é este, Deus dizendo, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É para esse homem que eu olharei, é para esse homem que eu me inclinarei, para esse homem aflito e abatido de espírito, aquele que treme diante da minha palavra. Você quer que Deus habite com você? Você quer que Deus habite na tua casa? Você quer que Deus habite na tua vida? Então trema, estremeça diante da palavra dele. Ah, Deus, você propício a mim, mas eu não consigo.
Eu não consigo orar, eu não consigo buscar a tua presença, eu não consigo buscar a santidade. Então diga para o Senhor, faça como os israelitas lá no cativeiro. Senhor, obriga-nos a voltar a ti. Força-nos a voltar a ti, Senhor. Porque o pecado deles era tão grande que se afastaram de Deus. E agora eles estão no cativeiro, clamando para que Deus faça eles voltar à presença dele, obrigados. Há uma saída para você. O homem para quem olharei é este. Quer que o Senhor olhe para você? O aflito e abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. É besteira. É besteira você ser conhecedor da palavra e não cumpre. É besteira você encher a boca, dizer eu conheço isso, conheço aquilo, mas você não treme diante dessa palavra. É besteira. Isso é sentimento pecaminoso. É besteira você sair pelas ruas dizendo que você é um cristão, mas que diante dele você fere a santidade dele a todo momento. Besteira. É besteira você dizer que você é de Jesus, mas na sua vida você não adora com a sua vida, você não adora com as suas atitudes, você não serve com seus sentimentos. É besteira. Porque se você não treme diante dessa palavra, é besteira. Ele não habita com você. Se você não é humilde de espírito, o Senhor nunca olhará para você favoravelmente. Por que é que aquele publicano foi justificado por Cristo? Porque ele abaixou a cabeça, reconheceu o seu pecado e disse: Senhor, sê propício a mim. O Senhor nunca usará de misericórdia para com você que não é humilde de espírito. Por quê? Porque Jesus nunca será precioso para você, até que você seja humilde. Nunca. Você não pode vê-lo porque, em vez disso, está olhando para si mesmo. Em virtude de olhar para os seus desejos, em virtude de olhar para as suas necessidades, o seu próprio desespero, você nunca enxergará o incomparável valor de Cristo. E é por isso que as pessoas estão desesperadas. Porque o desespero, os seus próprios desejos, ofuscaram a presença de Cristo. Então eles não conseguem olhar para o Criador. Eles não conseguem olhar para Cristo, os seus desejos, as suas necessidades, o seu próprio desespero. Nunca enxergará o incomparável valor de Cristo. Você não pode perceber o quanto Cristo então é glorioso, até que você saiba o quanto está desprovido da graça de Deus. Enquanto você olhar para si mesmo, você não pode compreender as riquezas até que enxergue a sua própria pobreza. Porque nenhum homem jamais chega a Jesus Cristo e entra no reino sem rastejar, sem um terrível senso de pecaminosidade e arrependimento. Ninguém chegará diante de Cristo sem se rastejar, sem reconhecer a sua pecaminosidade, sem se arrepender. Ninguém chegará a Cristo, ninguém verá Cristo, ninguém verá a sua gloriosa luz. Provérbios 16:5 diz, fala que o arrogante é abominável ao Senhor. Mas bem-aventurados são vocês que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são vocês que dia a dia mendigam a misericórdia de Jesus Cristo em suas vidas. Ser bem-aventurado, então, é uma dádiva dada por Deus. É Jesus Cristo sendo anunciado. Esta bem-aventurança é para vocês que dependem dele para serem salvos de seus pecados. Agora nós sabemos que ser bem-aventurado de espírito
é então depender de Jesus Cristo, clamando pela sua misericórdia. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que nós possamos nessa noite. Na próxima sexta-feira nós falaremos porque o reino dos céus é humilde.